Continuação, parte 3. Stalin era secular? Não há, portanto, fundamento para criticar o secularismo por lhe faltar compromissos éticos ou responsabilidades sociais. Na verdade, o principal problema com o secularismo é o oposto. Ele provavelmente coloca o parâmetro ético numa posição alta demais. A maioria das pessoas não é capaz de cumprir um código tão existente. E grandes sociedades não podem funcionar com base numa busca em aberto por justiça e compaixão. Especialmente em termos de emergência, como uma guerra ou uma crise económica. Sociedades têm que agir pronta e energicamente, mesmo que não tenham a certeza de qual é a verdade e de qual é a coisa mais compassiva a fazer. Elas precisam de diretrizes claras, de lemas convincentes e de gritos de guerra inspiradores. Como é difícil enviar soldados para a batalha ou impor reformas económicas radicais em nome de conjecturas duvidosas ou movimentos seculares repetidamente se transmudam em credos dogmáticos. Por exemplo, Karl Marx começou alegando que todas as religiões eram fraudes opressivas e estimulou seus seguidores a investigar por si mesmo a verdadeira natureza da ordem global. Nas décadas seguintes, as pressões da Revolução e da Guerra tornaram o marxismo mais rígido. E na época de Stalin, a linha oficial do Partido Comunista Soviético dizia que a ordem global era complicada demais para que as pessoas comuns a compreendessem. E era melhor sempre confiar na sabedoria do partido e fazer o que ele mandasse, mesmo quando orquestrou a prisão e o extermínio de milhões de pessoas inocentes. Isso pode parecer duro, porém, como os ideólogos do partido nunca se cansam de explicar, revolução não é um piquenique, e se você quer uma omelete, você vai precisar de quebrar alguns ovos. Considerar ou não Stalin um líder secular depende, portanto, de como definimos secularismo. Se utilizarmos a definição negativa, minimalista, pessoas seculares não acreditam em Deus, então Stalin definitivamente foi secular. Se utilizarmos a definição afirmativa, pessoas seculares rejeitam todos os dogmas não científicos e são comprometidas com a verdade, com a compaixão e com a liberdade. Então, Marx foi um insigne secular, mas Stalin foi qualquer coisa menos isso. Ele foi o profeta da religião, sem Deus, mas extremamente dogmática do stalinismo. O stalinismo não é um exemplo isolado. No outro lado do espectro político, o capitalismo começou também como uma teoria científica muito flexível, mas aos poucos se solidificou num dogma. Muitos capitalistas continuam a repetir o mantra de livres mercados e crescimento económico, sem considerar a realidade. Não importam quais terríveis consequências resultem ocasionalmente da modernização ou da privatização, os verdadeiros crentes do capitalismo as descartam como meras dores de crescimento e prometem que tudo ficará muito bem mediante um pouco mais de crescimento. Os democratas liberais que estão a meio caminho têm sido mais leais à busca secular da verdade e da compaixão, mas até eles às vezes a abandonam em favor de dogmas reconfortantes. Assim, quando se defrontam com a desordem de ditaduras brutais e estados falidos,
Os liberais depositam sua fé inquestionável em eleições gerais. Eles fazem guerras e gastam bilhões de dólares em lugares como Iraque, Afeganistão, Congo, na firme crença de que a realização de eleições gerais vai magicamente transformar esses locais em versões mais ensolaradas da Dinamarca. Isso aparece, apesar de repetidos fracassos e apesar do facto de que mesmo em lugares com uma tradição estabelecida de eleições gerais, há ocasiões em que esses rituais trazem ao poder populistas autoritários e resultam em nada mais que ditaduras da maioria. Se tentar questionar a suposta sabedoria das eleições gerais, você não será mandado para o Gulag, mas provavelmente vai ouvir um sermão sobre o abuso dogmático. Claro que nem todos os dogmas são igualmente danosos, assim como algumas crenças religiosas beneficiaram a humanidade, também o fizeram alguns dogmas seculares. O único lugar no qual existem direitos é nas narrativas que os homens inventam e contam uns aos outros. Elas foram consagradas com dogmas por si mesmos, evidentes durante a luta contra a intolerância religiosa e governos autocráticos. Embora não seja verdade que os humanos tenham direito natural à vida ou à liberdade, a crença nessa narrativa referiu o poder dos regimes autoritários. Protegeu minorias de serem prejudicadas e salvaguardou bilhões das piores consequências da pobreza e da violência. Com isso, é provável que tenha contribuído para a felicidade e o bem-estar da humanidade mais do que qualquer outra doutrina na história. Ainda assim, é um dogma. No artigo 19 da Declaração de Direitos Humanos das Nações Unidas, diz que todo o ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão. Se entendermos isso como uma exigência política, todo o ser humano deveria ter direito à liberdade de opinião. É bastante sensato. Mas se acreditarmos que todo sapiens está naturalmente investido de um direito à liberdade de opinião e que, portanto, a censura transgride alguma lei da natureza, está-nos escapando a verdade sobre a humanidade. Enquanto se definir como um indivíduo que possui direitos naturais inalienáveis, você não saberá quem você realmente é e não compreenderá as forças históricas que moldaram a sua sociedade, a sua mente, incluindo a crença em direitos naturais. Essa ignorância talvez pouco importasse no século XX, quando as pessoas estavam ocupadas combatendo Hitler e Stalin, mas poderia tornar-se fatal no século XXI, porque a biotecnologia e a inteligência artificial estão procurando mudar o próprio significado da humanidade. Se estamos comprometidos com o direito à vida, isso implicaria que devemos usar a biotecnologia para superar a morte. Se estamos comprometidos com o direito à liberdade, deveríamos conferir poder a algoritmos que decifram e realizam desejos ocultos. Se os homens desfrutam de direitos humanos iguais, super-humanos deveriam desfrutar de super-direitos. As pessoas seculares encontrarão dificuldades para se envolver nessas questões, enquanto estiverem comprometidas com a crença dogmática em direitos humanos. O dogma dos direitos humanos foi moldado em séculos passados como uma arma contra a Inquisição, o Ancien Régime, os nazistas e a Ku Klux Klan. Dificilmente estará ocupado para lidar com super-humanos, cyborgs ou computadores superinteligentes.
Ainda que os movimentos de direitos humanos tenham desenvolvido um arsenal muito impressionante de argumentos e defesas contra vieses religiosos e tiranos humanos, esse